Acabou o sonho da Copa do Brasil. O Vasco recua de maneira previsível no segundo tempo e acaba sofrendo as consequências no final da partida por um lindo gol marcado pelo Hulk. E nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês a análise do gol marcado pelo Atlético e a minha opinião pessoal sobre como poderia ter sido a partida. Então, rapaziada, tô aqui com um gol marcado pelo Atlético Mineiro e, cara, confesso que foi um balde de água fria para mim. Tava muito esperançoso nessa classificação, mas esse gol é aquele gol que vem para acabar com a sua esperança, porque tornou o jogo muito mais difícil do que já estava. O Vasco, após o início do segundo tempo, recuou muito o time, e principalmente quando saiu o Hugo Moura, na minha sincera opinião, o Vasco decretou ali que não estaria passando para a final da Copa do Brasil. O Hugo Moura vinha jogando muito bem, dando embate no meio de campo, ganhando segunda bola, saindo para armar o contra-ataque da equipe, fazendo cobertura de laterais, principalmente do Piton. Então, quando ele saiu e entrou o Sforza, com certeza foi uma desevolução aí do que o Vasco vinha construindo na partida, e a gente pôde ver aqui nesse gol. Como, por exemplo, aqui, ó. Então, aqui, ó. Lateral para o Atlético Mineiro, lateral batido. Hulk devolve a bola, já começa errado aí, porque eu sei que o Léo acompanhou ele durante praticamente toda a partida, mas é assim que é o futebol. O futebol, principalmente quando você está jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma semifinal, e principalmente quando você está marcando jogadores do nível do Hulk, você tem que grudar 90 minutos nele. E eu não estou falando isso aqui para culpar o Léo Pelé, não. Acredito que ele teve duas falhas cruciais, que a gente deu sorte, que o Atlético não conseguiu concluir em gol no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele fez o papel dele bem, acompanhou o Hulk, fez faltas necessárias ali, faltas táticas no meio de campo para parar contra-ataques, mas isso, quando você tem um zagueiro como o Léo, que já é limitado, e quando você tem um jogador adversário do outro lado, como o Hulk, que dispensa comentários, é fato que isso ia acontecer em algum momento. O Léo fez tudo certo, se descuidou do Hulk durante 10 segundos, e isso aqui aconteceu, como a gente pôde ver, né? Esse aqui, para mim, também é outro erro do Sforza. Porque se você volta um pouco aqui no frame, ó, o Hulk devolve essa bola para o Scarpa. Nessa que o Scarpa domina e puxa para o meio, o Sforza já deveria fechar a linha de passe aqui do Hulk. Porque quando você joga de volante, a primeira coisa que você tem que ter na cabeça é, se você joga de centroavante, se você joga de volante, se você joga de meio campo, quando você não está com a bola, você tem que pressionar o time adversário de uma maneira que você empurre eles para jogar para trás. Você nunca pode fechar a parte de trás de um time adversário e forçar eles a construírem essa jogada para frente. Não, você sempre tem que fechar a linha de passe e forçar para que eles recomecem a jogada. Se a bola estiver num ponta, você fecha a linha de passe do ponta para o centroavante, faz ele voltar no meia. A bola chegou no meia, você fecha essa linha de passe, faz ele recomeçar com o volante. E assim eles vão recuando, recuando, e o nosso time vai avançando, vai ocupando os blocos para poder tentar pegar o time deles lá na frente. E o Sforza não fez isso, ficou parado. O Léo também se descuidou do Hulk, e esse gol aí acontece, né? É até difícil ver esse gol, né? Porque é uma coisa simples do futebol. Jogadores como o Hulk, você não pode se descuidar, fechar a linha de passe. Não pode dar esse tipo de oportunidade. O Vasco deu, e o Atlético empatou o jogo e praticamente acabou com as nossas chances de passar para a final. Mas é mais ou menos isso, não vou alongar muito esse vídeo, é mais para expor minha opinião aí sobre o gol. Mas os meus destaques aqui na partida vão primeiro para o senhor Verratti, que entendeu o que é ser Vasco da Gama, joga com raça, joga com sangue, se entrega sempre com a camisa do Vasco e corre mais que todos esses garotos que entram do Vasco, como por exemplo Ryan, Leandrinho, Sforza. O Verratti corre muito mais que todos eles. Fez o gol de pênalti, chorou no fim da partida, porque ele entende o que é ser Vasco. Então, jamais irei criticar esse senhor aqui no canal, jamais vou falar coisas negativas dele. O Verratti é um centroavante de 36 anos, que corre durante toda a partida, que joga 90 minutos em todas as partidas, que é o artilheiro isolado da Copa do Brasil, que é o artilheiro do Vasco na temporada.
Então, para mim, esse jogador é incriticável no Vasco da Gama. Outro jogador que para mim também não merece nenhum tipo de crítica, Hugo Moura. Muita gente fala, mas o Hugo Moura não aguenta jogar 90 minutos nenhuma partida. E eu explico para você por que ele não consegue. Primeiro de tudo, o Vasco não tem saída de bola. O Vasco joga sempre na bola longa. Porque se você tem um zagueiro ali como o João Vitor e o Léo, eles têm uma boa saída de bola. Mas jogando contra um time igual o Atlético, eles vão errar essa saída de bola curta na maioria das vezes. E isso vai obrigar eles a lançarem bola longa. E quando a gente lança essa bola longa, a gente nada mais do que está se livrando da bola, entregando a bola para o adversário. E quando essa bola é rebatida, cabe aos volantes lutar por essa segunda bola. Então, se você faz isso algumas vezes durante o jogo, já é cansativo. Então, imagina se você faz isso durante todo o jogo. Você correndo, você lutando por segunda bola toda hora, é cansativo, gente. Se você for jogar uma pelada de fim de semana, é cansativo. Imagine você jogando um jogo desse tamanho em uma semifinal de Copa do Brasil. Segundo ponto, o Lucas Piton é um lateral fraco defensivamente. O que aconteceu hoje? O Hugo Moura estava voltando muito para fazer a cobertura dele. E não é fácil você fazer a cobertura de um lateral sendo um volante, ainda mais quando você tem Hulk e Paulinho atuando pelas pontas. São jogadores rápidos, são jogadores fortes, que te empurram muito a correr para trás, que te empurram a dar o seu melhor para tentar atrapalhar eles quando eles estão na fase de transição ofensiva. Então, eu não aceito ver críticas ao Hugo Moura porque ele não aguenta jogar 90 minutos. É claro que ele não aguenta jogar 90 minutos, o time do Vasco é limitado. O Hugo Moura é encarregado de criar jogadas, de fazer com que a bola chegue nos pontas, de fazer com que a bola chegue nos centroavantes. Gente, o Hugo Moura é primeiro volante. O Hugo Moura não é meio atacante, isso é função do Coutinho, que não jogou nada. Isso é função do Emerson Rodrigues, descer, vir buscar bola, fazer tabela, fazer triangulação, fazer diagonal. Não faz isso porque não pensa, é um jogador burro. É um jogador que só consegue ou correr ou pensar. Não tem nível para estar no Vasco da Gama. Então, acaba se encarregando o Hugo Moura dessa criação, e ele vai até bem, ele carrega bem a bola ao ataque, mas em algum momento da partida ele vai cansar. Ele não vai aguentar fazer isso durante 90 minutos, gente. Jogando contra um time como o Atlético, que é um time intenso, que é um time agressivo, que é um time vertical, que tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, não é fácil. Então, cara, meus destaques nessa partida, Hugo Moura, Verratti, se entregaram, se doaram pelo Vasco, mas infelizmente eles não têm culpa de jogar com um elenco tão limitado, beleza? E eu vou poupar aqui minhas críticas ao Rafael Paiva, porque a situação poderia estar pior sem ele. Ele pegou um time arrasado, um time que continua limitado, só que agora limitado com muitos desfalques do David, do Adson, do Paulinho, do Jair, e ele fez a gente chegar numa semifinal da Copa do Brasil. Poderia ter ganhado o jogo? Poderia ter feito alterações diferentes? Podia, mas infelizmente eu acho que a gente não pode culpar ele, gente. Porque se ele não estivesse no cargo, sabe lá onde o Vasco estaria na temporada atualmente, beleza? Mas essa foi aqui a minha análise do gol, minha opinião sobre o jogo. Fique livre para discordar aí nos comentários, deixar sua opinião, é claro, da maneira mais cordial possível, para que a gente possa ter aqui uma discussão saudável, beleza? Saudações vascaínas, o Vasco é para quem acredita. Tamo junto, até uma próxima. Valeu!